Olá, doutor, olá, doutora, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. O nosso grande foco aqui é que você consiga eliminar todos os riscos da sua relação jurídica com o paciente. Meu nome é Humberto Cordella, eu sou criador do método cirurgião plástico blindado e o nosso bate-papo de hoje é como você consegue delimitar a sua responsabilidade usando a obrigação de resultado a seu favor. Para começar a nossa conversa de hoje, eu preciso te explicar a diferença entre a obrigação de meio e de resultado. Em uma, o judiciário exige que o médico entregue todos os meios que ele conhece para atingir o resultado. E se eventualmente esse resultado não for atingido, não há qualquer responsabilidade nesse sentido. A menos, claro, que ele não tenha incorrido em nenhuma daquelas três práticas que eu sempre falo: imperícia, imprudência e negligência. Agora, já na obrigação de resultado, o que se pede, o que se exige é que o médico entregue o resultado. E ele vai ser avaliado e responsabilizado por aquele resultado. Enquanto eu só quero que aplique a técnica médica, no outro eu quero que aplique a técnica médica e consiga o resultado. Então eu não sei se fica muito clara a diferença, mas é abissal a diferença, é profunda a diferença. Porque em eu só quero que aplique a técnica. No outro, eu quero que aplique a técnica e consiga o resultado. E aqui, logo ao final do vídeo, eu vou quebrar um grande conceito, um grande dogma que se criou nessa estrutura. Porque eu vou te ensinar a usar essa estrutura a seu favor. Como você pode estruturar os seus contratos para justamente ter o resultado e o benefício que essa estrutura pode e vai te trazer. Essa foi a maior descoberta que eu obtive ao ler mais de 450 acórdãos só sobre cirurgia plástica. Eu precisava, de verdade, entender qual era a mentalidade que estava por trás disso. Tudo, absolutamente tudo na sua vida tem uma estrutura. Se você entende a estrutura, você consegue replicar essa estrutura com muita potência. E foi isso que eu consegui quando eu entendi qual era a mentalidade do judiciário ao avaliar a cirurgia plástica. Trazendo um pouquinho aqui para você como isso teve início, lá em 1991, o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por todo o arcabouço jurídico previsto nas leis infraconstitucionais, ou seja, tudo que não está na Constituição e que é lei, a obrigação desse tribunal é, primeiro, não permitir sua violação e, segundo, uniformizar o entendimento tanto dos tribunais de baixo quanto das suas próprias turmas. O ponto aqui, então, é que o Superior Tribunal de Justiça tem essas duas funções. 1. Defender as leis. 2. Uniformizar a jurisprudência. Agora que você entendeu tudo isso, eu vou te trazer o primeiro caso que avaliou cirurgia plástica estética no Superior Tribunal de Justiça. Foi um caso de 1991 no Rio de Janeiro e o ministro decidiu da seguinte forma: contratada a realização de cirurgia estética embelezadora, o cirurgião plástico assume a obrigação de resultado. O grande objetivo aqui é o seguinte: se você entrou no centro cirúrgico, você precisa sair melhor do que entrou. Essa é a estrutura que esse julgado delimitou. Agora, qual que é o problema disso? Eu dei uma olhada, 43 decisões de mérito e 105 não enfrentando o mérito simplesmente repetem isso. Cirurgia plástica, obrigação de resultado. Cirurgia plástica, obrigação de resultado. Então o que eu quero te dizer é que você não vai conseguir fugir dessa estrutura. O que eu quero te dizer é que se você não entende como isso funciona e usa isso a seu favor, você vai literalmente dar murro em ponta de faca. E eu vou trazer uma estatística aqui, a meu ver, estarrecedora, que mostra que 62,5% das derrotas dos médicos nas ações judiciais é por esse problema. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para você, para te orientar, para te trazer essa informação, para que você não perca a ação judicial porque faltou isso, porque você não soube usar a regra a seu favor. Esse é o meu grande compromisso, essa é minha causa. Eu estou vindo aqui para te contar
o que você tem que fazer para evitar que isso te condene lá na frente. E mais, eu vou te contar qual foi o código que eu decifrei por trás de todas essas decisões. Existe um padrão que é repetido e repetido e repetido. Quando você quebra o padrão e usa o padrão a seu favor, você usa tudo aquilo que era negativo a seu favor. Você usa tudo aquilo que teria a possibilidade de te prejudicar a seu favor. Uma outra coisa que eu ouço bastante quando a discussão é cirurgia plástica, e quando a gente entra nessa discussão se é obrigação de fim ou de meio, de resultado ou de meio, é o que difere a cirurgia plástica das outras especialidades? Nada. Absolutamente nada. Eu tô 100% convicto que essa construção não é a mais adequada. Eu sei o valor que vocês entregam dentro de um centro cirúrgico. Eu sei as maravilhas que uma cirurgia plástica pode fazer na autoestima de um paciente. Agora, o ponto é, a regra não é essa. E a gente precisa saber usar essa regra a nosso favor. Porque, como eu te disse, 43 decisões seguindo o mesmo padrão de dizer que a obrigação é de resultado. E se o resultado não foi atingido, o que o judiciário entende? Que o médico deve ser responsabilizado. E eu te pergunto, por que é que construíram essa estrutura? Porque o grande objetivo ali era que, já que a cirurgia objetivava uma melhora da paciente, e na cabeça do juiz, tá? Entenda, nem certo e nem errado, posicionamento. Na cabeça do juiz, a paciente estava perfeita e ela entrou naquele centro cirúrgico justamente para sair melhor do que ela entrou, não fazia sentido para os desembargadores não haver um comprometimento com o resultado, por mais absurdo que seja, até porque não se leva em consideração, por exemplo, que podem haver situações biológicas, podem haver questões relacionadas à própria estrutura da paciente, podem haver situações em que o pós-operatório não foi adequado. E ainda assim, se você não estrutura o documento de uma forma que te privilegia nesse sentido, você pode ser vítima nessa história, por mais que o resultado tenha sido obtido. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, de um médico que eu defendo, que ele aplicou a técnica corretamente, que ele entregou o resultado corretamente, que tudo aquilo que ele fez, tanto no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, foi adequado, correto. Mas mesmo assim o paciente ficou insatisfeito. E mesmo assim o paciente preferiu processá-lo. Agora, como ele usa a estrutura do contrato que a gente idealizou, a defesa fica muito mais fácil. E eu vou te contar também hoje, eu não quero mais que isso fique circunscrito apenas aos meus clientes. Eu quero contar isso para o maior número de cirurgiões plásticos, porque vocês precisam entender o que é que está fazendo vocês perderem as ações. Vocês precisam entender isso, verdadeiramente entender. Mas não é só entender, é entender e usar a seu favor. Então vamos lá, você quer ter mais segurança jurídica? Se a sua resposta for sim, você precisa entender essa estatística. Olha só, a gente avaliou 150 processos lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que o Tribunal de Justiça decidiu? Decidiu que 88,5% das ações judiciais são favoráveis ao paciente, enquanto 11,5% das ações judiciais são favoráveis aos médicos. Vou repetir, 88% das ações foram ganhas pelos pacientes, enquanto 11% das ações foram ganhas pelos médicos. E muitos colegas meus usam essa estatística para te vender seguro, para te cobrar uma prestação de serviço cara, para quando você for processado cobrar honorários aviltantes. E eu não estou julgando a eles. Eles estão corretos em fazer aquilo que a consciência deles manda. Tá tudo certo. O ponto aqui que eu estou colocando para você é, estou te trazendo essa estatística para te gerar consciência. Você precisa entender o que está acontecendo por trás disso.
Você precisa entender a estrutura do problema para ficar mais fácil para você se prevenir. O jogo aqui é o jogo da prevenção. Se você não fizer isso tudo que eu vou te falar daqui a pouquinho, antes da cirurgia, você não vai conseguir usar isso a seu favor. Outra estatística importante é que dos médicos que perderam as ações, 65,2% dos médicos perderam por questões relacionadas ao resultado. Ou seja, a gente conseguiria, ajustando esse ponto, inverter para que 65% dos médicos que perderam as ações por resultado passassem para a cerca do lado de lá e estivessem dentro dos 11,2%, o que já equilibraria muito a estrutura. Então, o que eu quero te dizer é, se você fizer o que eu estou te falando aqui, se você aplicar o que eu estou te contando aqui, você vai estar dentro dos 65% que vai estar do outro lado da cerca, ou seja, você vai estar do lado dos que ganham as ações e não dos que perdem as ações. Maravilha! Agora, para eu te contar isso, eu preciso que você esteja com a xícara vazia. E por que eu te peço para você estar com a xícara vazia? Porque o que eu vou te contar parte da premissa de que a obrigação de resultado é uma verdade. E a gente tem que partir dessa premissa. Esse é um ponto muito relevante. E aí eu vou usar também uma estrutura lá do Código de Defesa do Consumidor, que eu já falei em um dos vídeos que eu gravei há um tempo atrás, que fala exatamente de como usar esse mecanismo que eu vou te contar agora a seu favor dentro do Código de Defesa do Consumidor. Está preparado para isso? Então vamos lá. O que acontece? O judiciário te obriga a entregar um resultado. E aí eu fico me perguntando da seguinte forma: qual é o resultado que o judiciário te obriga a entregar? Aí você vai responder para mim: aquele que eu me comprometi. Verdade? Agora, quando isso vai para dentro da ação judicial, sabe qual é o resultado que prepondera? É o resultado que está na cabeça da paciente. E quer saber mais? O resultado que está na cabeça da paciente, você só vai descobrir quando você estiver em litígio com ela. Porque eu tenho certeza absoluta que na maioria das consultas, você explica, você mostra, você enfatiza. Só que a paciente, ela está tão entusiasmada com a cirurgia que talvez ela não perceba tudo aquilo que efetivamente envolve aquela cirurgia. E sabe qual que é o seu problema? Você não coloca isso por escrito. E aí você não consegue usar isso a seu favor quando você precisa. Esse é o grande X da questão. Porque na medida em que você não tangibiliza o resultado que você quer entregar para a paciente, você fica refém de entregar na cabeça do judiciário o resultado que a sua paciente idealizou. O resultado que ela almejou. E nem sempre o resultado que ela idealizou, o resultado que ela almejou, é aquele que era possível entregar. E eu vou te dar um exemplo. Imagine que uma paciente chegue no seu consultório com sobrepeso e ela queira fazer uma abdominoplastia. E o ideal dela seja ficar com um corpo, ao final dessa abdominoplastia, igual da Gisele Bündchen. Ora, me parece que essa cirurgia não objetiva a perda de peso. O que a cirurgia objetiva é a redução da gordura corporal. Então me parece, salvo o melhor juízo, e medicina não é minha especialidade, que você não vai conseguir entregar para aquela pessoa um corpo igual ao da Gisele Bündchen. Só que, se você não escrever isso dentro do seu contrato, o que o judiciário vai te cobrar é que você entregue a ela o corpo da Gisele Bündchen. Você entendeu qual que é o grande ponto? Você não disse qual era o resultado que você ia entregar. Então qualquer um serve. Qualquer um serve. Inclusive aquele que está na cabeça da paciente. E na hora do frigir dos ovos, o que o judiciário vai perguntar para a paciente é: o resultado que o médico te entregou era aquele que você queria? Sabe o que ela vai responder? Não. Eu queria estar com o corpo da Gisele Bündchen e não tô. Eu tive um caso que a paciente levantou a camisa dentro da sala de audiência e balançou a barriga dizendo: isso é um resultado satisfatório?
Mas ninguém falou que a técnica cirúrgica ia reduzir peso. Inclusive, ninguém falou para ela que ela deveria aumentar de peso. Ao contrário, a orientação era que ela reduzisse de peso. E ninguém falou para ela também que a cirurgia ia resolver todos os problemas da vida dela. E que ela nem precisasse mais se preocupar com dieta. Porque já que ela fez a cirurgia, ela ia ter sempre a barriga do mesmo jeito. A sorte é que tudo isso estava por escrito. Primeiro, qual era o resultado que ia entregar? Segundo, que ela não poderia engordar. Terceiro, que sim, ela poderia ter uma recidiva. E que dependeria dos hábitos de vida dela posteriormente. Agora, a minha pergunta para você é, no seu termo de consentimento informado tem tudo isso? Você coloca tudo isso no seu termo de consentimento informado? Porque se você não coloca, o que eu estou te dizendo é que você vai estar na estatística dos 65% que perdem. Os 65% que perdem são cobrados por um resultado que eles não delimitaram, que eles não tangibilizaram, que eles não deixaram claro. Você entende a informação clara e adequada do consumidor? Não ficou claro para o paciente que você ia entregar isso. Agora, tem um outro detalhe. Quando isso está dentro do contrato, quando isso está claro, quando essa informação está disponível, sabe que tipo de situação você vai usar? Que tendo prestado o serviço, o defeito não existe. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, essa é a sua excludente de responsabilidade. Ou mais, que você prestou o serviço, que foi um serviço adequado, mas que o resultado só não saiu satisfatório por culpa exclusiva da vítima, que é o parágrafo 3º, inciso 2º. Agora, se isso não está claro dentro de um instrumento contratual, você não vai conseguir usar isso a seu favor. E essa que é a grande briga. É parar de brigar com a regra do jogo e usar a regra do jogo a seu favor. De que forma? Trazendo o resultado para dentro do contrato. E como que você vai trazer isso para dentro do contrato? Eu vou gravar um próximo vídeo te dizendo exatamente como você deve estruturar esse resultado para que você também não tenha um problema lá na frente por ser cobrado por um resultado que talvez você não consiga entregar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, nos siga nas redes sociais, que nós vamos trazer cada vez mais informação para você. Nosso grande compromisso aqui é te informar, o nosso grande compromisso aqui é trazer a verdade para você e a nossa grande causa é te ensinar como usar tudo isso a seu favor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.